Couto, você falou com o presidente Lula, a gente já destacou aqui, falou sobre a comunicação do governo, você já trabalhou em outros governos na área de comunicação com o presidente Sim. Lula. Foi tema do encontro de vocês? Trabalhei no primeiro governo dele, nos primeiros 2 anos, né? Era secretário de imprensa. Então, o que aconteceu ontem, Diego, foi o seguinte: o Lula teve uma longa reunião com a área de comunicação no Palácio do Alvorada. E reuniões no Alvorada geralmente são importantes, né? Definir rumos do governo. E aí saíram essas ideias, né? Agora, eu acho que a primeira coisa da despolarização é o Lula parar de falar no Bolsonaro. Isso é tão óbvio. Quer dizer, ele toda hora fala no Bolsonaro que só interessa para ele. O que o Bolsonaro quer é ficar na mídia. Então, essa disputa com o Lula interessa muito a ele e não faz bem para o Lula, né? Agora, tem certas coisas que ele não abre mão. Por exemplo, aquela declaração sobre a guerra na Palestina, né, da genocídio, né, aquilo trouxe um prejuízo, eu cheguei a comentar, um prejuízo grande para ele junto aos evangélicos, né, que estão muito ligados ao governo de Israel e tal. Aí ele lembrou, e aí com razão, que a semana passada a própria ONU chamou o que está acontecendo em Gaza com todas as letras de genocídio, né? Então, as pessoas que falaram para o Lula pedir desculpas para Israel, né, para os judeus, deveriam pedir desculpas para ele também, porque agora está todo mundo falando em genocídio, não tem mais como, sabe, dourar a pílula, né? Então ele fica com essa coisa, sabe? Pô, mas quando eu falo, eu tenho que pedir desculpa para os outros, mas quando eu estou certo, e ele acha que está certo nessa questão, e realmente é um genocídio que está acontecendo hoje, ninguém duvida mais, nem o Biden, né? Então fica nesse jogo de empurra. Tem certas coisas que com a idade vão se acirrando mais na pessoa, né? E o Lula que tem todos os motivos do mundo para realmente ter amargura de algumas coisas que aconteceram na vida dele, da prisão, do que fizeram com a família dele e tal. Isso não é bom para o governo, né? E eu acho que isso foi discutido, eu não participei dessa reunião, mas fiquei sabendo depois, né? E um fato novo aí, Diego, é que o Sidônio Pereira, que foi marqueteiro na última campanha presidencial, voltou a frequentar Brasília, tem conversado com ministros e tal, e pode ser que ele seja um elemento importante nessa mudança de rumo da comunicação, que realmente precisa dar uma chacoalhada. O Sidônio deu uma entrevista, eu vi acho que na Folha hoje, que está faltando tesão, mais empenho, mais alma na comunicação do governo. E eu acho que isso é uma coisa realmente que precisa ser pensada e tem que ser feita, tem que levar à prática, né? A intenção e a prática vai uma grande diferença. Uma dessas coisas é o Lula parar de falar do Bolsonaro, sabe? Corta ele, sabe? E aí tira das manchetes, pô. Faz 1 ano e 3 meses que o Bolsonaro deixou o governo e ele continua na mídia como se fosse ainda o presidente. E às vezes ocupando mais espaço do que o atual presidente. Tem alguma anomalia e alguma coisa está errada. Verdade. Ô, coach, olha eu fazendo perguntas, mas é porque, por exemplo, nessa questão da comunicação, é, a gente tem informações aqui que é quase como se existissem sitcoms paralelas, né? Porque você tem o Paulo Pimenta, aí você tem o Stucker, como você colocou aí, uma figura de muita confiança do presidente, que está com ele desde sempre, e aí o que a gente sabe aqui também, a primeira-dama, Janja, também, digamos, dá conselhos nessa área da comunicação. Essa comunicação de SECOMs paralelas, assim, de pulverizar a estratégia de comunicação, também é uma coisa que você que tem essa experiência vê que é ruim, deveria ter uma coisa mais unificada nesse sentido, e o Lula ele é essa pessoa que ouve um só, ou ele vai ficar ouvindo mesmo todos, mesmo que cada um diga que ele vai para um lado, para ele ir para um Ele lado? sempre ouviu todo mundo. Isso é engraçado. E dá razão para todo mundo e depois tira a média para ver o que ele vai falar, né? Agora, a Janja realmente ela tem, desde o início, desde a época da campanha, um grande interesse pelas redes sociais, né? Ela não só acompanha tudo que falam dela e do Lula, como responde também, compram as brigas e tal. E o Lula, ao contrário, não tem nem celular, ele nunca entrou em rede, não quer saber, não quer ler isso. Então, uma coisa que ele falou e depois das 8 da noite, ele não quer saber de nada, de notícia nenhuma, porque não dá para fazer mais nada, sabe?
Então, deixa para o dia seguinte, para a reunião das 9, para dar notícia ruim e ver o que a gente vai fazer. Isso, na época que eu estava no governo, também ele falava: não vem me encher o saco com notícia ruim no fim de semana. Os jornais estão na banca, as revistas estão na banca, ninguém vai mudar a notícia. Então, vamos falar segunda-feira. Então, eu acho que o melhor momento da comunicação dos governos Lula foi na época do Franklin Martins. Franklin, que além de ser um grande jornalista, um grande pesquisador da música popular brasileira, é um político. Ele falava isso para ele. Na época que eu era secretário, ele era diretor da Globo em Brasília, TV Globo em Brasília, né? Ele brincava, falava: você devia ficar no meu lugar aqui, porque você é muito melhor para fazer isso, né? Ele fala: imagina se eu vou trocar o meu salário na Globo pelo salário de secretário aí. E acabou depois de algum tempo indo, né? Mas eu acho que ele conseguiu fazer isso que você falou, Carla, é centralizar as coisas, ter uma linha única, um foco. Falta foco. Sabe? Você não pode, a cada 15 dias, ter uma nova estratégia de comunicação. Vai ter que ter um foco central e adaptar todas as campanhas a esse foco central, que eu acho que ainda não foi encontrado. Tá faltando uma bandeira clara, definida do Lula 3, do governo Lula 3, como teve nos primeiros governos, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e tal, que voltaram agora, né? Mas não há um projeto novo, né, que desperte emoção, sabe, que as pessoas realmente se interessem. Não tem, isso está faltando, né? Esse foco num projeto novo, numa bandeira nova, que não é fácil de encontrar, né? O partido tem 44 anos aí, que É, de certa forma está com a imagem um pouco envelhecida, né? pois é.